Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu desejo que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam contigo. Hoje nós vamos estudar mais uma lição da Escola Bíblica Dominical, na classe dos jovens. Hoje nós vamos estudar a lição de número 12, que vai ser estudada em classe no dia 19 de dezembro do ano de 2021. O título da nossa lição de hoje é A Coragem do Apóstolo Paulo diante da morte. Então já podemos notar que o título já é algo bem forte, né? É A Coragem do Apóstolo Paulo diante da morte. O texto áureo da nossa lição está na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 11, que diz o seguinte: E assim nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte, por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal. Também temos a verdade prática, que diz o seguinte: o Espírito Santo nos prepara para sofrer por Jesus Cristo e suportar as angústias e aflições na obra de Deus. Também nós temos a leitura bíblica em classe, que é muito importante que você realize, né, esta leitura na sua casa. Eu vou deixar aqui na tela, no livro de Atos, capítulo 21, do versículo 7 até o versículo 15. Você pode dar uma paradinha no vídeo e efetuar a leitura aí, porque é muito importante, porque a leitura ela dá base para toda a nossa lição de hoje. O que nós vamos aprender nesta lição de hoje? Primeiro, nós vamos ver um pouquinho da consciência de Paulo quanto a padecer por Jesus. Como Paulo encarava o sofrimento em prol do reino de Deus, o sofrimento por Jesus Cristo, como que ele encarava isso, né? Qual era a sua reação em meio aos sofrimentos que ele passou, né? Em prol da obra do Senhor Jesus. Veremos também a coragem de Paulo para enfrentar as ameaças de morte. Nós vamos ver que Paulo ele não tinha sua vida por preciosa, então ele enfrentava com muita coragem as ameaças que ele sofreu, né, e ameaças de morte. Então ele nunca recuou diante das ameaças, mas ele foi em frente, né, e chegou até, segundo a história extra-bíblica, ao martírio, né, no tempo do imperador Nero. E também nós vamos aprender algumas acusações que Paulo sofreu e a prisão dele no templo em Jerusalém, quando ele vai ali visitar os apóstolos. Então nós vamos ver como que ele foi preso, né, as acusações que fizeram contra ele e também a sua prisão, que culminou com a sua chegada até Roma, né? Porque Paulo foi preso, depois foi para Cesareia, ficou preso ali algum tempo, depois ele foi, né, navegando para Roma, teve um naufrágio ali no capítulo 27 de Atos, mas ele chegou vivo até Roma e ali ele ficou ali, né, anunciando o evangelho, mesmo como prisioneiro, até a sua morte. Então vamos lá, iniciando aqui a nossa lição, no ponto de número 1, que diz o seguinte: a consciência de Paulo quanto a padecer por Jesus. Então, nós vamos ver aqui o que ele pensava sobre isso, né? Subtópico 1, a insistência de Paulo em ir a Jerusalém. Então Paulo chegou um momento da sua vida que ele sabia, né, muito bem que ele iria sofrer, né, ele ia passar por perseguições. Ele foi sendo alertado pelos profetas. Se você olhar aí na leitura bíblica em classe, você vai ver no versículo 10, né, que apareceu um profeta por nome Ágabo, e ele profetizou sobre a prisão de Paulo. Então nós vamos ler aqui em Atos capítulo 9,
versículo 16, que Paulo ele já sabia, né? Ele já tinha consciência quando Ananias foi orar por Paulo, né, para que ele recobrasse a visão. Ele já tinha Deus já tinha revelado lá no versículo 15 do capítulo 9 de Atos, disse-lhe, porém, o Senhor, vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Então Ananias faz um questionamento, Deus responde para ele. E aí o versículo 26, Deus revela o quanto Paulo sofreria, né, em prol do reino de Deus. Versículo 16 diz, e eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Então Paulo sofreu todas aquelas aflições, acusações, açoites, naufrágio, todos os sofrimentos dele foi por causa do nome de Deus. Então ele já sabia disso. Então ele insiste em ir a Jerusalém. Se você ler lá em Atos 21 e 13, você vai ver que alguns irmãos tentam impedi-lo de ir a Jerusalém, né? E ele não aceita. Versículo 13, ele diz o versículo, mas Paulo respondeu, que fazeis vós chorando e magoando meu coração? Porque eu estou pronto não só a ser ligado, mas ainda a morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor. Então ele insiste em ir a Jerusalém, que é o primeiro subtópico aí, porque ele não tinha medo da morte, ele tinha coragem para enfrentar a morte. E aí no finalzinho desse texto, desse primeiro subtópico, diz o seguinte, é preciso que todo obreiro tenha pleno discernimento das circunstâncias por fazer a vontade de Deus. Então aquele que se entrega para a obra de Deus, ele precisa ter a noção de que ele poderá passar por momentos de perseguição, por momentos de sofrimento, por momentos de solidão, de acusações. Então o obreiro precisa ter esta visão, né, voltada para o enfrentamento das dificuldades em prol do reino de Deus. Subtópico 2, de Mileto para Tiro. Então Paulo, ele decidiu, diz aí o texto, em seu coração, que deveria ouvir a voz do Espírito e partir. Então lá em Atos capítulo 20, versículo 22, ele está despedindo, né, dos irmãos, Atos 20 e 22, dos anciãos de Éfeso, né? E o versículo 22 diz, e agora eis que ligado eu pelo Espírito vou a Jerusalém, não sabendo que lá me há de acontecer. Então ele está ouvindo a voz do Espírito. O Espírito revelava para os profetas que ele ia ser preso, mas revelava para ele, né, que ele deveria ir para Jerusalém, porque essa era a vontade de Deus. Então ele sabia disso. O versículo 23 diz, senão o que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Então ele sabia disso, ele sabia que ele ia passar por isso ali. E aí o versículo 24 de Atos 20, ele vai dar uma declaração pessoal dele da sua fé. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. Então aqui ele decidiu, né, que deveria ouvir a voz do Espírito Santo falando no coração de Paulo. E aqui nós precisamos também entender que todo obreiro precisa ter essa sensibilidade de ouvir a voz de Deus quando Deus o está chamando para alguma coisa. Isso é muito importante. Subtópico 3, passando por Cesareia. Então foi nesta ocasião, né, Paulo em viagem para Jerusalém,
e lá ele iria ser preso, ele passou por Cesareia. E eu achei muito interessante o que o autor coloca aqui, né? Nesta cidade, o apóstolo aproveitou a ocasião para fortalecer a fé dos cristãos de Cesareia. Agora, vamos pensar aqui comigo. Paulo está indo para Jerusalém, passa por Cesareia, ele sabia que ele ia ser preso, né? Deus já tinha revelado para ele, e mesmo assim ele passa em Cesareia e fortalece, né, ali a fé dos irmãos. Isso quer dizer que Paulo não perdia tempo, né? E ele não se importava com aquilo que ia acontecer com ele, conquanto, como nós já lemos, que ele cumprisse a chamada dele, o ministério dele, que Deus o chamou. Isso é muito lindo, né? É um exemplo muito grande para nós. Então, só recapitulando esse ponto aqui, né? O que nós aprendemos aqui? Que Paulo tinha plena consciência de que ele iria sofrer, né? Plena consciência de que ele ia padecer por Jesus. Então ele sabia disso. Não foi algo... quando Deus chama Paulo lá em Atos 9, ele já deixou claro que Paulo iria sofrer por causa do nome do Senhor Jesus. E isso é um exemplo para nós, né? Agora nós vamos para o ponto 2, mas se você tiver algum comentário, algum acréscimo aqui, alguma pergunta, pode deixar aqui, né? Deixa o seu comentário aí para nós interagirmos. Número 2, a coragem para enfrentar as ameaças de morte. Subtópico 1, a coragem do apóstolo pela voz do Espírito. Então, lá em Atos capítulo 21, versículo 11, Atos 21, versículo 11, a Bíblia diz assim: e vindo ter conosco, tomou a cinta de Paulo, e ligando-se os seus próprios pés e mãos, disse: isso diz o Espírito Santo, assim ligarão os judeus em Jerusalém o varão de quem é esta cinta, e o entregarão nas mãos dos gentios. E aí o versículo 13, isso aqui é uma profecia do profeta Ágabo, né? E é o versículo 13, Paulo diz, né? Mas Paulo respondeu: que fazeis vós, chorando e magoando meu coração? Porque eu estou pronto não só a ser ligado, né? Que é ser preso, mas ainda a morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Então Paulo, ele tinha coragem de enfrentar aquilo que ele enfrentaria na sua ida para Jerusalém e até a sua ida em Roma, né, até a sua morte. Ele sabia disso e ele tinha coragem para enfrentar. Ele mesmo diz: eu não tenho a minha vida por preciosa. Esse é o retrato do obreiro, do crente que entrega a sua vida realmente nas mãos do Senhor Jesus. E ele faz isso de bom coração, faz isso de bom grado e não teme a morte, mas enfrenta a morte com coragem. Subtópico 2, a chegada em Jerusalém. Então ali Paulo foi para Jerusalém acompanhado de alguns discípulos de Cesareia. Você pode acompanhar isso em Atos 21 e 16, né, que ele levou alguns discípulos e ele chegou a Jerusalém. E ali ele foi recebido, né, de muita boa vontade pelos irmãos, então pela igreja. Depois ele vai visitar Tiago, né, os anciãos vão para lá, mas primeiro os irmãos de Jerusalém, os crentes, recebem Paulo de boa vontade. Isso é interessante frisar, até porque na obra de Deus o obreiro não tem só inimigos, mas ele também tem muitos amigos, tem muita gente que apoia o seu ministério, que ora por ele, né? E ali, se você ler Atos 21, 17, você vai ver que os irmãos recebem ele de boa vontade. Subtópico 3 diz: Paulo se depara com os seus oponentes judeus. Aí o negócio já muda, né? Ele foi bem recebido pela igreja, mas agora ele vai enfrentar os seus oponentes.
Então, no dia seguinte da sua chamada, da sua chegada em Jerusalém, Paulo se encontra com Tiago, né, o irmão do Senhor, os principais líderes da igreja, mas nesse meio tempo, ele também ele vai ser confrontado e vai encontrar os seus oponentes. Então, ali ele vai encontrar com seus oponentes, né? E os irmãos, eles vão mostrar para Paulo, né? Ó, Paulo, você foi acusado de algumas coisas, né? Mas nós já resolvemos isso aí. Mas você tem uma acusação, os seus oponentes têm uma acusação aqui grave sobre você, que você está ensinando aí que é contra a lei de Moisés, não respeitando os mandamentos da lei. Eram acusações dos judaizantes, né? Aqueles que estavam presos ao judaísmo. Você pode ver isso lá em Atos 21 e 21. Então, esse ponto, recapitulando aqui esse ponto, a coragem para enfrentar as ameaças de morte. Então, Paulo teve esta coragem de enfrentar as ameaças de morte, teve coragem porque ouviu a voz do Espírito Santo. Vimos que ele chegou em Jerusalém, foi bem recebido, porém, agora no próximo ponto nós vamos ver que ele foi também confrontado pelos seus adversários, né? Pelos judeus não convertidos que acusavam Paulo de desrespeitar a lei de Moisés. Se você tem alguma pergunta, algum comentário nesse ponto, né, aproveite e deixe aqui nos comentários e nós vamos interagindo e aprendendo uns com os outros. Agora, no ponto 3, o último, né? Terceiro e último ponto, acusações e a prisão de Paulo no templo. Então nós vamos ver esse subtópico 1, as acusações mentirosas contra Paulo. Então os judeus, que eram oponentes de Paulo, eles torceram as palavras de Paulo, né? E incitavam o povo a condenar Paulo. Isso é típico dos inimigos da obra de Deus. Então o que Paulo ensinava? Que para ser salvo não precisava guardar o sábado, não precisava se circuncidar, não precisava guardar os ritos da lei de Moisés. Isso já ficou decidido em Atos 15, no Concílio de Jerusalém, né? Mas os judeus, eles pegavam os ensinamentos de Paulo e torciam, e diziam que Paulo era contra Moisés, e diziam que Paulo era contra a lei, e diziam que Paulo era isso, que Paulo era aquilo, que Paulo era aquilo outro. Então, isso é típico dos inimigos da obra de Deus. Eles torcem aquilo que nós falamos para benefício próprio. Foi isso que aconteceu aqui com os oponentes de Paulo, né? E aí no final desse subtópico diz, ora, todo seguidor de Cristo deve estar pronto contra as falsas acusações dos oponentes da fé, quer os de fora, quer os de dentro. Então, todo obreiro que se propõe a fazer a obra de Deus, né, todo aquele que se propõe a fazer a obra de Deus, ele precisa estar preparado para enfrentar falsas acusações, entregar isso na mão de Deus e prosseguir fazendo a obra do Senhor. Subtópico 2, a prisão do apóstolo e o enfrentamento contra os seus algozes. Então a maioria dos judeus da Ásia que veio para a festa em Jerusalém, ao ver Paulo no templo, alvoroçou o povo, lançaram mão do apóstolo, acusaram ele, como eu já disse, de inimigo de Moisés e profanador do templo. Então você pode ver isso em Atos 21, versículo 27 e 28, você pode conferir isso. Eles queriam um linchamento de Paulo, queriam o apedrejamento de Paulo, né? Então aqui nós aprendemos uma outra lição, que nem sempre o ministério do obreiro é um ministério de rosas, né? Tem também os espinhos, as acusações, as tentativas de apedrejamento. Isso acontece com todo aquele que se dispõe em fazer a obra de Deus. E por fim, o terceiro ponto, o terceiro subtópico, Paulo
dialoga com Lísias, né? Você pode ler Atos 21, do 37 ao 40, você vai ver que Lísias vem, né? Tira Paulo da mão da multidão enfurecida e ele vai conversar com ele ali, né? Então você pode verificar isso em Atos 21, do 37 ao 40. E aí eu queria encerrar com uma parte do texto que diz assim: às vezes somos provados por Deus e percebemos que sua vontade é para que o evangelho seja anunciado por meio de nós, ao enfermo no hospital, ao preso numa penitenciária, ao viciado numa cracolândia ou em qualquer outra circunstância desconfortável que ele nos colocar. Então aqui é interessante, porque Paulo, nessa conversa com Lísias, né, e quando ele vai falar ao povo, ele não deixa de pregar o evangelho. Mas ele está numa situação desconfortável. Ele foi quase lixado, estava sendo preso, mas ele não perdia tempo, não perdia a oportunidade de pregar o evangelho. Isso é uma lição para nós. Às vezes Deus nos colocará em lugares desconfortáveis, mas é ali que Deus nos quer para pregar o evangelho. Se você tem alguma pergunta nesse ponto, deixa aqui nos comentários. Se tem algum comentário a acrescentar, será muito bem-vindo. Vamos agora para a hora da revisão da nossa lição com as perguntas, né? A pergunta de número 1, o que Paulo discerniu pelo Espírito de Deus? Ele discerniu que a vontade de Deus para enfrentar prisões e açoites, né, era da vontade de Deus pelo nome do Senhor Jesus. Então ele discerniu com a voz do Espírito Santo que ele ia sofrer e passar por perseguições, né? Número 2, o que havia na despedida de Paulo em Mileto? Quando ele chama os anciãos de Éfeso, né? Ali havia uma mistura de bálsamo e de tristeza da despedida, né? Então foi um misto ali de conforto, de comunhão ali, mas de tristeza ao mesmo tempo que Paulo estava se despedindo deles. Número 3, a quem Paulo procurou ouvir após a mensagem profética de risco de morte que enfrentaria em Jerusalém? A quem Paulo ouviu? Paulo ouviu os discípulos que falaram para ele: não vai não, Paulo, que você vai ser preso, vai ser morto, né? Paulo ouviu a voz deles? Não. Paulo ouviu a voz do Espírito no seu coração. Então aqui há uma advertência, né, para nós, obreiros, para todo crente, para termos essa sensibilidade de entendermos a vontade de Deus falando em nosso coração. Pergunta 4. Com quem Paulo se encontrou ao chegar em Jerusalém? De primeiro encontro ali, com quem ele se encontrou, né? Com a igreja, os irmãos que receberam ele de bom grado. Depois, no outro dia, ele encontrou Tiago, os outros anciãos, os outros líderes, e logo após encontrou os seus oponentes também. Mas, de início, ele encontrou os irmãos da igreja que o acolheram de bom coração. E para encerrar, pergunta 5, quais eram as acusações contra o apóstolo Paulo? Os judeus acusavam Paulo de apartar, né, o povo da lei de Moisés, falava que Paulo não respeitava a lei de Moisés, e também que eles deveriam, né, se circuncidar os filhos, não andar na lei de Moisés. Então ele era acusado de uma forma geral, de desobedecer a lei de Moisés. Ok? Espero que esta aula tenha servido de bênção para a sua vida e eu te espero aqui na próxima aula. Vai ser a última do trimestre deste ano, a aula de número 13, e nós vamos estar aqui na semana que vem ensinando e aprendendo também uns com os outros. Que Deus em Cristo te abençoe e até a próxima aula.